organizar os apresentadores com muita facilidade de condução, da primeira à quinta, realmente a condução muito próxima, boca muito boa, então realmente assim, as éguas fazendo jus pela sua idade. A primeira égua foi o destaque pela dissociação, pela qualidade do movimento, correção em relação à segunda, que também se aproxima, mas com alguns senões em relação ao movimento, mas dissociação próxima aí da primeira égua, a terceira divide o grupo, e a quarta e a quinta já pecando um pouco mais em relação à qualidade da montada. Mas ele já pecando um pouquinho mais da qualidade da montagem e da distribuição dos tempos de apoio. A quarta égua em relação à quinta, já levando vantagem ainda no equilíbrio do eixo corpóreo, na amplitude, e quando a gente escuta as duas éguas passando, ligeiramente ainda na dissociação. A égua de trás aqui tem a colocação já um pouquinho mais lenta, quando a gente vai fazer ainda mais média livre, ela pega um pouquinho mais nas transições e sobretudo fica mais lenta na distribuição dos tempos de apoio, já marca um pouquinho mais. A égua à frente mantém um pouco mais a distribuição dos apoios, está para frente com a nuca um pouquinho mais flexionada naturalmente, a égua de trás já tende a querer dar uma invertida na base do pescoço, e quando a gente observa nas curvas ela está dando até um sobrepasso. A égua à frente um pouquinho mais, tem ritmo melhor, está um pouquinho mais avante, está rompendo com mais qualidade, por isso foi a definição. Entre a terceira e a quarta, que a gente já vem numa crescente pela sustentação da frente, a égua de trás já querendo debruçar um pouquinho mais, o cavaleiro tem que empunhar até um pouco mais alto a rédea para sustentar a frente da égua da quarta colocação, onde a égua da terceira colocação já sustenta por si em relação à égua de trás. Quando a gente observa o anterior, é ainda mais envolto da égua da terceira colocação, o animal da quarta colocação já tende a chegar um pouquinho mais espalmado ao solo e peca um pouquinho na amplitude e na liberdade do trabalho do anterior. Notem como ela já tende até oscilar mais a espádua, onde a égua à frente tem qualidade articular de melhor qualidade em relação à égua da quarta colocação. A nível de espádua, de braço, antebraço, joelho, nota como ela usa mais as articulações e desenvolve mais em movimento, em amplitude e elasticidade com o trabalho do anterior. No trabalho da perna também, a gente já vai observando a extensão do movimento de melhor qualidade, um pouco mais de potência, de amplitude e de elasticidade, por isso foi a definição, sendo que as duas são muito próximas também na qualidade da montada. Segunda e terceira, que a gente começa já uma crescente pelo diagrama, pela distribuição do centro de apoio, onde a égua alazã sobre baixo já levando vantagem nessa distribuição dos apoios. Todas as duas éguas aí poderiam coordenar um pouquinho melhor o trabalho da perna, levando vantagem a égua à frente do anterior um pouquinho mais perto e na dissociação também de qualidade. E a grande virtude da égua da segunda colocação sobre a égua de trás, a qualidade da montada, onde a égua de trás já não está com a maciez, já não está com o cômodo, já não está com a ausência de atrito, já está transmitindo um pouquinho mais de atrito ao cavaleiro, em função até da mão, já está subindo um pouquinho mais, e aí já peca um pouquinho mais quando chega ao solo nessa suavidade. A égua à frente ganhou, não só pela distribuição dos apoios, mas principalmente também no segundo item de maior peso, que é o cômodo, a maciez em relação ao animal de trás e até a facilidade de condução um pouquinho melhor, por isso foi a definição. E a primeira com a segunda égua foram as éguas que mais agradaram, em termos de distribuição dos tempos de apoio e principalmente na qualidade da montada. Foram as duas melhores éguas de montada do campeonato. A égua à frente mais corrigida no movimento, em relação à égua de trás, que já sobe um pouquinho mais o jarrete. Se a gente observar, a movimentação é um pouco mais vertical do jarrete da égua da segunda colocação. Então a gente sempre preconiza, a gente sempre gosta de jarrete com projeção um pouquinho mais linear em relação ao animal de trás. E quando a gente observa a anterior, ela ainda é mais correta em relação à égua de trás, seus aprumos quando visto por frente. Tanto na parte do peito, das suas espadas, a égua frente oscila um pouco mais e peca um pouquinho mais os aprumos quando visto por frente. Na estabilidade do eixo corpóreo, a castanha ainda é melhor em relação ao animal de trás, aonde a égua de trás ganha da égua da primeira colocação, na amplitude, aonde a castanha poderia ser um pouquinho mais ampla em relação à égua de trás, que é um pouco mais ampla. Mas em contrapartida, a castanha é mais estável, a castanha tem ainda a correção do trabalho do anterior, tem a coordenação do trabalho posterior de melhor qualidade em relação ao animal de trás e é mais equilibrada em relação ao animal de trás. Então também somando mais pontos na qualidade da montada, por isso foi a definição dessa